Seja muito bem-vindo a mais um podcast Carreira de Sucesso com Sidmar Martins, que hoje tem a alegria, a honra de trazer uma convidada, uma mulher brilhante. Eu amo meus convidados, mas quando é uma mulher, gente, eu fico assim mais entusiasmada, porque ela é uma jovem, muito jovem ainda, mas que tem uma trajetória profissional, no mínimo assim, empolgante, que vai nos inspirar muito. O nome dela é Cristiane Coelho. A Cristiane Coelho, ela é graduada em Direito Público, né? Deixa ela contar. Ela é graduada em Gestão Pública, depois ela fez uma especialização em Direito Trabalhista, mas o que ela realmente ama e é o propósito da sua carreira é ser uma gestora financeira. Então, ela é a mulher do dinheiro, que entra nas empresas para fazer os empresários, as empresas ter lucro. Sabe? Tanto que ela é querida por onde ela passa, né? Bem-vinda, Cristiane Coelho. Muito obrigada. Muito feliz, tá, de estar aqui com você. E nós ainda. Que bom. Cristi, ela gosta de chamar de Cristi Coelho. Isso mesmo. Conta para nós, como é que foi sua trajetória? Como é que você chegou a esse ponto tão de destaque? Porque eu sei que você é muito procurada, muito requisitada na questão financeira das empresas. Como é que foi? Você já começou trabalhando em finanças? Não, a minha carreira como empreendedora vem de criança. É mesmo? Meus pais tiveram comércio desde que eu me entendo por gente, né? Durante muitos anos eles tiveram comércio. Aqui? Não, no interior. E naquela época eram aquelas lojas que vendiam de tudo. Material escolar, calçado, roupa, Sério? aviamentos, tudo. Magazine? Isso. E naquela época o meu pai já fazia as planilhas tudo à Não. mão, ali com a régua, riscava tudo, fazia No todas as caderninho, planilhas no anotando caderninho. tudo. E ele ensinava a gente a fazer isso. Então Olha, ali a gente separava o que tinha vendido à vista, o que tinha vendido a prazo, o que era no né? canetinho? Isso, exatamente. Então, ali ele já ensinava pra gente a fazer caixa, entrada, saída, o que tinha a pagar, o que tinha a receber. Então, naquela época, Fazer quando a os gente era valezinhos, criança, deixar lá tudo tudo. registradinho. Meu pai é extremamente organizado e passou muito isso Olha pra só. mim. Começou então, aprendeu em Em casa, na casa, família, na educação família. financeira. Exatamente. Meu pai sempre foi muito organizado financeiramente. Você sente que hoje essa galera jovem aí, elas estão assim, precisam um pouquinho mais, ou são carentes dessa educação financeira? Como é que você Muito vê isso? carente. Extremamente carente. Eu acho que os pais ensinam pouco, na escola não se ensina, infelizmente, né? Eu acho que até deveria existir na grade curricular a educação O que financeira. você acha que a educação financeira, Cris, iria contribuir para uma geração mais saudável, mais produtiva, até mais empreendedora? Muito mais empreendedora, uma geração mais preocupada com o futuro do mundo, com a questão Hum, ecológica, porque tem a ver isso também, né? uhum. Com a natureza, essas Preocupada mais coisas, com o social, não só preocupada mais com o consumismo, social né? do que com o consumismo. E hoje a gente, Entendi. no geral, a sociedade cria filhos muito consumistas. Eu vejo É, isso constantemente ao meu redor, constantemente. né? Principalmente entre os clientes, né? Exatamente, entre os clientes, entre os vizinhos, entre as pessoas com quem eu Eu falo assim, os convivo. seus clientes têm filhos. Você vê os Tem. filhos dos seus clientes que são filhos que são extremamente consumistas. Consumistas, Que o papai tem uma exatamente. dificuldade enorme de falar não, de pôr limites. Exatamente. E quando você chega numa empresa para trabalhar, aquelas pessoas mais jovens, elas não sabem qual a porcentagem daquele recurso ela se destina ao custo fixo da empresa, ao Ah, custo variável da empresa, entendeu? A folha de pagamento, a manutenção do imóvel. Então, essa turma mais jovem, eles não sabem o que é isso. Tanto que quando você vai treinar um colaborador para o departamento financeiro, pouco eles sabem sobre sobre essa parte, finanças. sobre finanças. E às vezes nem o próprio gestor, né? Muitas vezes nem o próprio gestor. E me conta, e aí você saiu do Sim, interior, veio para vim para Goiânia. Goiânia. Lá no interior eu cursei gestão pública.
E eu sempre fui vendedora de alguma coisa. Mesmo quando eu trabalhei em órgão público, eu trabalhei em comércio, eu estava sempre vendendo Então, você alguma não ficou só coisa. na loja do seu pai, não? Nunca, não. Eu sempre gostei de vender. E sempre gostei de colocar tudo anotado, precificar, saber quanto que eu ia ganhar em cada produto. Olha só. Era a primeira coisa que eu pensava quando eu ia precificar, Você não né? era daquela Quanto vendedora. custava o produto, o que que eu Qual, ia gastar para vender e quanto ia sobrar para qual que era a mim. sua comissão? Isso, Então, você não era daquela exatamente. vendedora que achava produto caro, né? Já viu? Aquele Não, vendedor, quando chega um produto na loja, fala, não vai vender, é caro demais, não tem quem jamais. compra. Eu acho que tem cliente para todo, para tudo. E Eu sempre vendia. e E vendia. você era uma boa vendedora? Você acredita que sim? Eu fiz Acredito, muita coisa acredito. com o que eu vendia. Eu falo assim, de sustentar uma casa, sustentar filho, pagar faculdade, pagar É escola, mesmo. tudo vendendo semi-joia, vendendo coisas para Sempre mulher. empreendendo. Sempre empreendendo. E Sempre aí? gostei muito, sempre fui muito apaixonada, muito estudiosa pelo empreendedorismo. Eu vim para Goiânia, fiz direito, meu pai é advogado, eu acho que isso influenciou muito. Advoguei por 7 anos, mas meu coração pulsava por outra coisa, que eu queria empreender, eu queria ter um negócio próprio. Houve uma oportunidade, fui sócia da Cereja Doce e da Ah, Amas durante quase 6 anos. Só que durante esse período eu descobri algo que tocou meu coração mesmo, que foi ajudar outros empresários, como né? assim? Eu Explica um sou pouco melhor. muito Então, você estudiosa. tinha suas duas Eu tinha as lojas, minhas lojas, os meus negócios, mas eu via as dificuldades de outros eram duas empresários. marcas, porém da mesma sócia. As mesmas sócias com duas Entendi. marcas diferentes, duas Uhum. produção diferentes, Diferente. duas lojas Nossa, dois diferentes, comerciais, financeiro, tudo tudo, tudo diferente. diferente. E eu consegui estruturar tudo isso e deixar todos os processos bem estabelecidos, Por que deixar? né? Porque eu deixei a sociedade, deixei a loja para poder ser consultora financeira, Que, que é o que eu amo, porque que era eu o amo seu ensinar, propósito. eu amo ajudar, sabe? E eu descobri que isso era o meu propósito de Então, você vida estava mesmo. trabalhando como empresária e aí Sim, você descobriu o seu propósito de fora do seu fora segmento. das minhas lojas. Como Porque a assim? gente convive com muitos empresários, né? Entendo. E ali, conversando, trocando ideias, as dores deles, eu conseguia entender. E foi aí que eu fui despertando esse interesse em ajudar. Eu estava sempre ajudando alguém nos seus negócios, né? Quais eram essas dores? Sem ser remunerada por Informalmente. isso, Informalmente. informalmente. E eu descobri que eu poderia faturar, Fazer as duas fazer coisas. as duas coisas, Ajudar e receber. ajudar e receber por isso. Me conta, mas e quais eram as dores dele? As dores maiores, né? A maioria dos empresários, a primeira coisa que eles falam é: eu trabalho muito, eu vendo, mas eu não vejo dinheiro, Ah, é verdade. É né? verdade. Eu, toda consultoria que eu chego é a primeira coisa que eu escuto. Eu vendo, eu tenho o produto, Meu produto é meu bom, produto é bom, o não tenho preço é dificuldade de bom, vender. não tenho dificuldade de vender, mas eu não vejo dinheiro. E aí a gente vai estruturar todo o financeiro, colocar no papel, fazer planilha, contratar um sistema de gestão, colocar dentro Hum, do sistema, fazer o empreendedor enxergar a importância de uma organização financeira. Quanto custa o seu produto de fato? Porque ele acha que eu trabalho tanto com indústria, né, quanto com quem revende. Então ele uhum. acha que se ele comprou por 50, ele vai vender por 100 e tá tudo bem. Tá ganhando E dinheiro, tá pronto. ganhando 50. Quando ele não coloca a comissão do vendedor, a taxa do cartão de crédito, as tarifas bancárias, o custo fixo, tudo aquilo. E ele tá achando que tá ganhando 100%. Não, bati a meta, Bati atingi lucro. atingi a meta, vendi tanto. Eu gasto 50 mil na minha loja. Eu vendi 50 mil, mas eu não tenho dinheiro. Lógico que ele não tem dinheiro. Ele precisa de muito mais e o dinheiro para repor essa mercadoria para ele vender e continuar o negócio Então, dele. muitas vezes ele acha, porque eu atingi a meta, o mês foi ótimo. Exatamente. Muitas vezes ele nem teve lucro. E às vezes ele até teve prejuízo. E ele Mas não atingiu a sabe meta. calcular isso. A meta dele foi calculada errada. Nossa, e como é que é esse Porque desafio de chegar para alguém que já está no negócio? Ele acha que ele sabe. ele acha que ele Ele acha que ele sabe. sabe. Afinal de contas, ele já tem mais de 5, 6 anos que ele está. Muitos anos. Até muito mais que Isso é isso, muito né? mais que isso. Olha, Meu pai abriu a loja, era assim, eu estou exato. seguindo.
A minha primeira cliente de consultoria foi Ah, uma confecção de moda praia plus size. Eu acho o negócio dela fantástico. É um nicho que tem muito mercado. pouca Tanto é concorrência. pouca concorrência que o negócio dela deu certo. Só que eu cheguei lá, ela tinha. Ela vendia 17 mil por mês. Tipo, 200 e poucas peças, por exemplo. 200 e poucas peças. E ela fabricava 1.000 peças por mês. Tá explicado por que que ela não vê dinheiro. Como que você vende 200 e poucas peças por mês E e você produz fabrica mil. 1.000? Todo Tá mês? aí o seu dinheiro, sabe? Não. Fiquei 4 meses com ela, é uma pequena empresa. Saímos de um caixa negativo para um caixa de 43 mil. Em 4 meses, ela conseguiu fazer caixa de 43 mil, sem contas a pagar, com matéria-prima dentro da fábrica dela. E qual foi o pulo do gato para essa cliente especificamente? Ela visualizar os indicadores dela. O que que ela realmente vende, quanto custa o produto dela, a precificação dela estava errada, ela não colocava taxa de cartão de crédito, ela não cobrava frete do cliente, né? Tudo isso nós colocamos na planilha de precificação. E outra, ela precisa fazer uma boa gestão de estoque. Isso também está no departamento financeiro. Querendo ou não, para você comprar mais, fabricar mais, você precisa saber exatamente o que você vende mais, Então, ou seja, né? o financeiro ele tem que ter um conhecimento de todos os processos: Todos os departamentos da empresa. comercial, estoque, Estoque, logística, logística, tudo. que mais? Tudo. Vendas, Vendas, marketing. marketing, exatamente. Porque também é o financeiro que vai mostrar para ele qual produto dele não saiu. Aquele produto que ele não saiu, ele vai focar o comercial naquele produto. Está valendo a O pena VM continuar. da loja. E às vezes aquele comercial, a menina dos meus olhos, é a minha paixão. Mas não vende, Exatamente. meu bem, te Não dá vende, prejuízo. te dá prejuízo. E existe produto que te dá prejuízo e existe produto que te dá lucro. Por que que você vai trabalhar com o que te dá prejuízo? Ah, mas sabe, é o carro-chefe nosso. Não, o Tem muita carro-chefe seu vaidade, não tem? tem muita vaidade, Não tem tem muito muita ego. vaidade, muito ego, não Tem tem? muito ego, muito ego. Como é que é para você trabalhar? Eu sei que tem muita gente que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tá se vendo nessa história. Com Como é que é? certeza. Com certeza, com todo amor e carinho, viu? Não fica bravo com a gente, não. Certeza. Porque ela vai dar umas receitinhas muito boas aqui. Vai ou não vai, Cris? Muito. Como que é para você trabalhar a cultura desse dono de empresa? É, Porque ele acha que financeiro é pagar caixa e receber. receber, caixa pagar, receber, conciliação bancária, Pronto, contador, folha, fornecedor, acabou. acabou. Para que eu preciso de um financeiro? Exatamente. O problema é que ele não analisa os indicadores dele. Para que ter um sistema de gestão se você não analisa os dados que estão no sistema de gestão? Todo negócio tem indicadores, né? Todo negócio tem Até o banquinho de indicadores. pastel ali na Até a banquinha de calçada ali pastel. tem Se você indicadores. vende brinco, você precisa saber se você vende mais brinco pequeno, brinco comprido. Se Qual o você perfil do vende. seu Qual o cliente? perfil do seu cliente? Qual a época do ano? Qual a época do ano? Normalmente o comércio, principalmente o comércio de moda, você passa 4 meses vendendo muito, 4 meses vendendo pouco e 4 meses vendendo mais ou menos. Então, esse que você vende médio e esse que você vende muito tem que sustentar os 4 meses que você vende baixo. Porque moda é assim. E não tem jeito, E não vende tem mesmo. jeito. Vende mesmo, é assim. E aí você precisa equilibrar as contas, principalmente a sua produção e a sua compra de produto para revenda, né? Aquela gestão de estoque. Isso precisa O ter. financeiro também está muito nas compras. Muito, extremamente. Eu não Demais. imagino você tendo lucro com a compra Errada. mal administrada, errada. Exatamente. Comprei errado, quantidade, negociação errada, choque de boleto. Isso. Através do fluxo de caixa, você analisa as datas que melhor você pode colocar os pagamentos. Fornecedor, você precisa ter um bom relacionamento com o seu fornecedor para você conseguir prazo,
né, para o seu ciclo operacional, Então, essa coisa assim de uma relação boa com o fornecedor, ela é fundamental para a saúde de qualquer fundamental. negócio. E Não dá para sempre... tratar um fornecedor como ele precisa de mim, ele que me Não, agrade. não. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo. Você deixar o fornecedor Hoje você esperando precisa dele. lá na sala de espera, 3, 4 horas lá. Exatamente. E olha lá, se tiver tempo eu te atendo. Exatamente. Lembra disso? Lá na loja do seu Olha, pai tinha, não tinha? Tinha, e muito. E meu marido é representante comercial. Pronto. Então eu sei como que funciona também. Não é assim? É. Fica a manhã inteira lá. Sentado. É o vendedor, é o fornecedor que vai conseguir um prazo maior para você pagar o seu produto. Principalmente para quem produz. Eu acho assim, aquela coisa de parceria. Quando tem a Exato. indústria tem uma promoção e eu tenho uma parceria, eu, o representante, corro para aquele cliente que é bacana comigo. Isso. Fala, fulano, a fábrica Ó. liberou um X peça aqui, eu vou escolher Lembrei a de dedo, você. a dedo, e você é um dos meus escolhidos. Exatamente. Eu sempre trabalho isso com os meus clientes, são parceiros. Até um Exatamente. candidato, um processo seletivo, ele tem que sair falando bem da nossa empresa. Exatamente, né? É o marketing interno, o Uhum. endomarketing dentro da Então empresa. vamos lá na cabecinha ainda daquele nosso lojista que lava, passa, cozinha. O que faz tudo tudo. sozinho. Faz tudo sozinho. Que eu faço tudo sozinho. Menina do céu, que é uma correria louca. É, Correria a gente- louca, lava, passo, Isso. cozinha tudo sozinho, né? O homem fala muito assim, que é cobra, pênalti para escanteio e faz o gol. Isso. E nós mulheres lava, passa e cozinha. Tudo ao Mas mesmo tempo. é aquela mentalidade assim, de que eu não preciso de um financeiro. Né? Sim, Eu mesmo tem dou muitos. conta de me estruturar tudo sozinha. Por que eu vou Exato. querer um financeiro? É. Não é mais um gasto para mim? Uhum. Ele pensa Ou isso. então alguém que vai ficar sabendo das minhas contas reais, quanto que eu ganho. Tem muito isso ainda. Tem muito isso. Quando eu vou dar consultoria, normalmente as pessoas que chamam um consultor financeiro para dentro da empresa dela, ou ela está em dificuldade financeira, ou porque ela precisa implantar esse departamento dentro da empresa dela. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que, olha, pode ficar tranquilo, nós temos ética profissional, nada do que eu souber aqui, do que a gente conversar, vai sair dessas paredes. Agora, não tem como você estudar a finança de uma empresa sem saber os números, né? Exatamente. Como que eu vou te ensinar? Como que eu vou passar para você qual é a melhor decisão se eu não souber a realidade da sua empresa? É E aí impossível. você depara com aquele, no mesmo caixa ele paga as despesas pessoais dele, da Tudo. casa, É o que mais supermercado, acontece. É o que a prestação mais do acontece. carro, o peão lá da fazenda, Uhum, tudo, as viagens, a as balada, viagens, a distribuidora de bebidas, é o de que mais acontece. tudo sai dali. E vou te O falar, cartãozinho é o mesmo. sabe o que eles ainda falam? Não. Assim? Mas a empresa é minha e eu que trabalho com ela. É desse jeito. Eu falo, sim, a empresa é sua. Só que o caixa da empresa não é seu, o caixa da empresa é da empresa. Olha só que bacana. Se você gasta Vendo, 20 gente, mil... a empresa é sua. É, Olha só. Mas o caixa da empresa é da é empresa. da empresa. Então acaba que aquele gestor realmente que ele é visão de empreendedor, ele se tem como funcionário da empresa. Exatamente. E eu já peguei cliente que é assim, que ele faz tudo, você fala, ele faz tudo certinho, dá gosto. Você volta lá 6 meses depois, tá tudo redondinho, a pessoa tá juntando dinheiro. Os processos estão caminhando, né? Caminhando, ele está fazendo tudo direito. Aqueles que fazem exatamente como a gente programa, dá certo. Não tem fala erro. uma coisa, eu escuto Não tem muito, erro. eu escuto muito isso. Não tem perfil pro financeiro. E aí, normalmente, quem é que fala que não tem perfil? Os homens. 90% das maioria finanças fala. familiares, quem é que cuida do Eu financeiro? não consigo cuidar de financeira, é a Quem é mulher. que cuida? Quem é que cuida? Mulher. A mulher que cuida. É ela que cuida. Boa parte é ela que cuida. E aí? Ela que cuida. Realmente a mulher tem essa disposição mais e de ser mais financeiro? Ou finanças é algo que não tem nada a ver com talento, é algo a ser aprendido? Eu acho que é algo a ser aprendido. Concordo perfeitamente. Eu acho que Até qualquer pessoa pode aprender. Até liderança é aprendido, É. quanto mais finanças, que são processos. Olha, vendas, antigamente se falava que vendas era dom. Hoje em dia você ensina técnicas. Liderança Pois é, são liderança. técnicas. Quanto mais o financeiro, né? Porque é muito Exato. assim processual. Extremamente processual. Eu presto serviço para algumas empresas que se chama BPO financeiro. Uhum. Eu faço o financeiro dessas empresas. Explica para o que é BPO, porque BPO essa é uma expressão nova. Terceirização de processos. E Terceirização de processos. No caso do financeiro, é você terceirizar os processos financeiros da sua empresa. Por exemplo, Eu faço fluxo de todo caixa, o financeiro. Você
Você faz todo o Todo. financeiro. Todo dia eu mando para o gestor tal hora e mando a relação do que ele tem que pagar. Ele entra na conta dele e paga. Tem gestor que prefere que eu faça os pagamentos. Eu faço todos os pagamentos, tenho acesso às contas, tudo direitinho. No final do mês, o que eu faço? Eu pego todos os indicadores, faço uma reunião presencial Mostra o e mostro relatório, todo o relatório, o que aconteceu, o que o que não aconteceu. aconteceu, tudinho, e explico para ele. Então, aquela empresa que não quer fazer, ele pode terceirizar esse serviço. Entendi. Como é que fica o pessoal dele na hora que ele terceiriza? A vida pessoal, As a contas gente da família. define o prolabore dele. Então Tal tá. data, nós vamos transferir para a sua Sacar. conta pessoal X o valor. seu salário. Mas eu gasto Muito mais. X, 2X disso aí. Mas a sua empresa não tem condições de te pagar 2X. Você tá brincando. Se você E gastar aí? esses 2X, você está desfalcando a sua empresa. Alguns conseguem Assimilar entender essa isso informação. e realmente colocar em prática. Outros não. E a gente vê muito rápido o negócio sofrendo por causa das retiradas do Agora me sócio. conta aqui. Hum. Conta aqui pra mim. É muito bonitinho assim, mas na hora que você tá tete a tete com aquele cliente que te contratou para resolver, e você vem com a notícia dessa horrorosa, que eu sou acostumada a viver nesse padrão, e aí eu vou me virando nos 30, né? Isso. E você quer falar bem que eu não posso gastar, que eu tenho que gastar menos? Exatamente, Como eu é que falo. fica a cabecinha dessa criatura? Falo exatamente isso. Olha, eu tive cliente que gastava 100 mil por mês numa empresa que fatura 600. E aí eu falei, ele, não, mas eu não gasto só isso, eu gasto 50. Falei, então vamos ver? tirar o relatório. Você tá brincando. Aí você tira o relatório, discrimina tudo, cartão de crédito inteiro, discrimina centavo por centavo. Não tem aquele negócio, porque é só 10 reais. 10 reais também É é dinheiro. discriminado, é dinheiro. E aí você mostra a cobra, como que é? Mata a cobra e mostra o pau? Exatamente. Isso mesmo. E já teve cliente que desistiu do seu trabalho em função dessa realidade, desse Não, cenário triste? Nunca teve, assim, Não. que desistisse do trabalho, não. Fomos até o final, e até o final a gente mostra o relatório Depois você vira as e costas, vira as costas. aí Eu só, fiz a minha parte, aí entreguei só pra Jesus ele. na causa. Aí só Jesus na causa. Mas eu já vi empresário ter sucesso, de fazer tudo certinho, ter sucesso, juntar E o dinheiro. que é mais, É qual muito, financeiro? é muito gratificante. Muito bacana, né? Muito. Faço ideia, né? O que é mais, assim, desafiador para você? Qual financeiro que é mais difícil de trabalhar? Quando tem sócio, ou quando ele é uma empresa familiar, só ele é mulher, ou só ele, ou quando tem 2 ou 3 sócios? O mais difícil é a empresa familiar. Mais do que mais sócio? difí- é, Mas muito às vezes mais. os sócios são os parentes. É meu irmão, Sócios. tem muita coisa de meu irmão e meu sócio. Meu irmão é meu sócio. Mas, normalmente, a sociedade, ela é acordada. Já se tem os acordos. O que se pode fazer, o que não pode, o que um determina, o que o Não, outro mas tem determina. sempre um sócio cá entre nós. Tem. É verdade. E Tem eu sempre sempre um sócio falo- que é mais forte que o outro. Que a vontade dele predomina mais. Que ele É. acaba. Tem sempre um sócio que acaba, às Quando vezes. eu, por experiência própria, por ter sociedade, né, por ter tido sociedade, eu sempre instruo os meus clientes como funciona uma sociedade. Se eu sou responsável pelo Atenção, financeiro, como funciona. isso mesmo. Se eu sou responsável pelo financeiro, a última palavra do financeiro é minha. Se você é Entendi. responsável pelo comercial, a última palavra é sua. Perfeito. Alguém Inclusive- tem que decidir. Inclusive, se for marido e mulher que são sócios. Inclusive, se for marido e mulher, como eu já peguei Vários cliente clientes. que eram marido e mulher sócio, e quando a gente vai fazer os processos e organizar a empresa, a gente define quais são as tarefas de cada um, quais são as funções de cada um, o poder decisivo de quem é. Né? Até porque até o colaborador você tem que dar uma margem de decisão para ele. Então, Nossa, aí você cada foi longe. um- Mais decisão para ele. é Isso só é bonito, porque na prática isso acontece muito, muito, muito pouco. muito pouco, né? Muito pouco. Mas Quando ele muito, tem que quando eu tenho um existir. sistema que o sistema aceita. O restante, fora aquilo ali, never. né? Nem o gerente consegue ter.
Pois E é. aí você entende por que às vezes algumas empresas não avançam, porque não tem Exatamente, justamente por delegação. isso. Não tem delegação. Se não tem delegação, não tem processo. Se não Exatamente. tem processo, não tem perfis adequados para os processos. Uhum. A gente falava ainda há pouco, né, Cristi, É, que a empresa é P de processo e P de de pessoas. pessoas. Exatamente. E isso é trabalhar a mentalidade do empreendedor. É E o que é o trabalhar, mais difícil? né? Processo ou pessoas? Pessoas. Com certeza. Aí que entra a minha parte. É Aí que aí que entra essa entra a parte. parte. É. Processo é muito Extremamente. fácil. É. Muito Mas você fácil, também documentar a trabalha. rotina, colocar tudo Mas você ali. também trabalha pessoas, né? Quando Trabalho. você muda essa mentalidade dele, ter uma disciplina com a Uhum. empresa dele, respeitar que aquele caixa não é dele, é da empresa dele. Exatamente. Nossa, isso é maravilhoso. A gente estabelecer dias, porque ele fica tirando, todo dia ele tira um dinheiro, tira um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, assim, quando a gente chega, que a gente olha tudo, levanta todos os dados, você vê, olha, até tal dia você gastou tanto, e de tal dia até tal, tanto. Vamos estabelecer um prolabore? Tem muito. E a gente pega e define E a uma coisa data, vai, duas né? datas e deposita na conta pessoal aquele Entendi. valor. E tem muitas empresas que conseguem ter um financeiro relativamente bom sem um sistema. Impossível, Impossível, né? impossível. Precisa de sistema de gestão. Planilha de Excel faz, mas é muito fácil Você de já pegou manipular cliente e que chegou perder dados. e perder Muito, e perder dados. dados, muito. E outra, quando você vai gerar relatórios com a planilha de Excel é muito mais complexo, enquanto que um sistema de gestão você já tira o relatório pronto a qualquer momento. Toda segunda-feira Então, você por que eu tira não implanto o sistema? preguiça, falta de mão de obra, falta de Comodismo. conhecimento, comodismo, porque ele acha que é muito trabalho cadastrar todos os produtos, cadastrar todas as contas, ficar lançando. Eu explico para eles. Se você tiver uma rotina bem definida, os processos definidos, você faz o financeiro de uma pequena empresa, de uma loja, de uma pequena confecção, com 1 hora por dia. Eu falo porque eu faço esse serviço para algumas empresas e tem empresa que eu gasto meia hora, tem empresa que eu gasto 1 hora no máximo. E Mas tá assim, tudo pronto depois que implantado. depois que Até que implantado. implantar tem um trabalhozinho. Até que implantar tem um trabalhozinho. Mas depois que implantou, você vai É, gastar poucos minutos do seu dia. a maioria das vezes, quando você é convidada, é porque a empresa está em apuros financeiros. Exatamente. 90% é. 90% é. E aí, como é que faz para você ganhar dinheiro, cobrar os seus honorários para alguém que está apertado, senão quebrado? Exatamente. Olha, eu tenho. Ah, essa expressão quebrada é dura, né? É dura. Mas Eu tenho meu valor, né? e Que eu aí, como é que você acredito e que eu faz? confio nele. E tenho. Mas, moça, eu estou até com as folhas de pagamento atrasado, como é que eu vou pagar isso para a senhora? Vamos fazer o seguinte: durante o mês que eu estiver prestando a consultoria, você vai me pagando semanalmente, mas sem receber não dá para prestar o serviço, né? Então, assim, eu faço essa facilidade para o meu cliente. Não, vamos fazer o seguinte: você vai me pagando semanalmente, Você né? negocia. Ou Negocio. então, até implantar um X valor, depois a gente aumenta um pouquinho. Isso, exatamente. Mas você não deixa de atender um cliente exclusivamente por causa de valores. Não, eu já ajudei muito cliente. Eu nunca fiz nenhum trabalho gratuito, Ótimo. né? Por quê? Isso eu não faço. Porque eu Você tem tenho. uma cara tão boazinha. Mas eu não sou tanto assim. Porque eu também tenho as minhas despesas, né? Você sabe por quê? Eu também lido isso como um negócio. Para mim é um negócio. É assim, quando eu falei né? boazinha, foi só uma maneira de dizer o seguinte: você realmente é muito simpática. Obrigada. Mas o que eu vejo? Porque eu também às vezes passo por isso. É. Eu estabeleço uma moeda. Uhum. Vamos trabalhar uma moeda. Tem vários tipos de recebimento, né? Uma delas é em espécie, mas tem outros tipos de moeda que eu posso trabalhar com você. Mas gratuitamente você não tem valor. Isso, exatamente. Você não vai parar o seu tempo para me atender alguém que está fazendo de graça para mim. Exatamente. Então, a questão que realmente você não cobrar um honorário Uhum. é em função da desvalorização do trabalho do seu tempo com aquela pessoa. Eu falo porque eu vivi essa experiência uma vez e foi só uma vez para nunca mais. Eu não vivi essa de graça, experiência. Não. nunca mais. Nem para parente, nem para ninguém. Isso Vamos mesmo. negociar. Eu me lembro que uma vez alguém que queria uma mentoria comigo e não tinha como me pagar. Uhum.
né? E era uma pessoa próxima a nós e eu queria atender, bem próxima, né? E eu falei, bom, vamos estabelecer uma moeda. E eu tinha um grupo de crianças, naquela época que eu cuidava com o estudo bíblico e tudo mais, e era um bairro periférico, né, de carente. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, uma vez por semana eu me reuni com essas crianças. Você vai e o lanche é por sua conta. Que E tem mais, gracinha! eu não quero pão com carne, não. Eu quero pizza, eu quero cachorro quente e tem que ser Coca-Cola. Isso. Estabeleci um padrão. É porque as crianças gostam. Estabeleci um padrão. Uhum. E durante os 4 meses que ela esteve comigo, toda semana ela levava. Foi ótimo, para Olha mim que foi excelente. gracinha. Para É ela uma boa facilitou, ideia. porque a mãe ajudava, né? Fazia lá. Uhum. E aí era cachorro quente, era marmelada, era bolo de chocolate. Isso. Era uma festa para as crianças. E eu sempre falava: olha, gente, semana que vem qual que vai ser o cardápio mesmo, Fulano? E foi uma Assim, moeda. Então, assim, mas sem exatamente. um investimento de alguma coisa, não Não vale a pode, pena não fazer. vale a pena. Para nada. A Exatamente, gente para tem, nada. tudo tem um custo, tem um valor. A pessoa precisa saber, né? Uhum. Porque você está pagando, chega lá, a pessoa vai ficar esperando, sai, vai fazer outra coisa. Então, não está valorizando o Exatamente. seu trabalho. E eu poderia estar atendendo um outro cliente e eu disponibilizei o meu tempo, o meu conhecimento para essa pessoa. Eu Uhum. já tive caso assim, de estar numa empresa, chegar o segundo mês, ela tá me pagando direitinho, e eu falar para ela assim, olha, você não tem condição de me pagar. Nem eu, nem a outra consultora, nem a gerente, nem isso e nem aquilo. E você e seu esposo e somente 2 funcionários vão ter que fazer toda a operação, porque senão você vai quebrar, Olha, né? Porque onde a gente vai cortar gastos? Então, vamos mexer aonde vai cortar gastos. Você vai ficar com sua equipe de vendas porque você não pode ficar sem vendedor. E vendedor ele tem que se pagar. e ele se paga. O custo menor É o custo da menor da operação empresa, é o é o vendedor. vendedor. Né? Esse daí você não pode mexer. Mas os outros consultores, assim, assim, assado, você vai ter que dispensar. Você não tem condições de ter. E Aí ela falou, como eu vou fazer? Falei, eu vou fazer para você 2 meses por permuta. É roupa. pronto, é uma moeda. É uma É uma moeda. moeda, Você vai me exatamente. pagar em roupa durante 2 meses e você vai tentar negociar com os outros consultores, com essas pessoas, esses prestadores de serviço, da mesma forma. Porque você tem estoque para isso. Para você dar uma respirada esses 2 meses. Daqui 2 meses a gente conversa de novo. Vamos ver se você vai conseguir alavancar suas Uhum, vendas e uhum. tal, como que vai ser. Então, assim, eu já fiz esse tipo de negociação, né? Cristi, bacana. Nós falamos muito daquele pequeno empresário, né, Isso. que tem pouco conhecimento, tem uma cultura mais fechada para ter uma operação bem estruturada do financeiro. Uhum. Mas e aquele médio para maior? Como é que você trabalha com o médio? Talvez os grandes nem tanto, já estão bem É, alinhadinhos, né? os grandes Mas normalmente eles já estão bem bem estruturados, por isso se estruturados. tornaram grandes, Sim. né? Mas e o médio, aquele que já está assim, dando passos maiores? Olha, No faturamento aí, talvez de 1 milhão por mês? isso. Eu já peguei cliente que fatura 1 milhão e 200 e que não tinha departamento financeiro na empresa, Entendi. entendeu? Como é que foi? E aí vamos implantar esse departamento, vamos implantar sistema de gestão. A Era ele que sorte, fazia tudo. ele que fazia tudo e a gerente dele, coitada, dó da pessoa, porque ela fazia tudo, a menina não tinha vida. Então, a gente implantou o sistema de gestão em todos os departamentos da empresa. Um sistema robusto, próprio para o nicho dele, né? Entendi. Contratamos outros consultores, outros consultores lá para a produção, um Dentro do consultor lá segmento, para o né? comercial. Para quê? Para a gente Entendi. conseguir implantar o sistema na empresa conjuntamente. E Para que contratou o financeiro. e- Fez uma equipe do isso. financeiro. Alguém Aí para contas a pagar, contrataram outra a as receber. pessoas, eu fui lá, treinei, implantei, fiz tudo. Comprou o sistema. Comprou o sistema, assim. Eles acham E caríssimo. caríssimo, caríssimo. Eles que não sabem que isso é um investimento, né? Eles só vão saber se tem lucro, se tem prejuízo através de indicadores. Então, o que que o financeiro realmente representa dentro de uma empresa? Olha, eu nunca gosto de falar que o financeiro é o topo da pirâmide numa empresa, porque eu acho que uma empresa é uma engrenagem.
você precisa de todos os departamentos, Perfeito. né? Só que o financeiro, ele te dá mais números, mais indicadores para você trabalhar o seu comercial, para você Redução do trabalhar as seu suas compras, custo, a redução do seu suas custo, compras. né? Como que você vai fazer meta de vendas se você não sabe qual é o custo fixo da sua empresa, você não sabe o seu ponto de equilíbrio, qual o mínimo que você precisa E vender, o financeiro precisa de né? informações da concorrência? Ou Olha, ele basta olhar para o próprio umbigo? eu, Quando particularmente, você estava lá na gosto sua... muito de olhar preço do concorrente. Inclusive, no diagnóstico da empresa que eu faço na primeira entrevista, eu procuro saber quais são os seus principais concorrentes, porque eu mesmo faço questão de ir de ir lá lá e pesquisar preços tudinho. e avaliar como é que Avaliar funcionam os como é que preços dele. funciona, como que é o produto dele. Por exemplo, no ramo de moda, aquela mesma calça que está vendendo no seu concorrente, ele usa o mesmo tecido, é o mesmo produto mesmo. Então, para a gente descobrir por que ele vende mais caro ou por que ele vende E é mais barato. interessante que a equipe do comercial, quando vai vender, Uhum. ele chega e fala para o gerente, não vão vender nada, você viu o concorrente vendendo pela Exatamente. metade. Mas ele não sabe qual é o produto que aquele concorrente produziu aquela peça e qual é o nosso Exato. produto, qual que é a qualidade. Qual é o E diferencial do produto, é do seu produto? interessante que, falando nisso, me lembrou um fato que ocorreu de um cliente do segmento de panificação. Então, nós fizemos um pequeno estratégia comercial, trouxemos a equipe comercial, equipe de balcão, para Aham. degustar todos os produtos que tinham um giro menor. Lógico, ninguém degustou pão, né? É, Então, exato. assim, aí trouxemos quem? Quem produzia, para dar a aula de como que era feito, né? Qual que era a qualidade dos ingredientes que compunham aquele produto. Muito Não era só interessante. enroladinho de queijo, aquele queijo era um queijo coalho. Então, o queijo coalho, ele não derrete. Por isso que enroladinho, assim, tem um valor diferenciado quando vai vender. Então, o bolo, ele é caseiro, não é massa pronta. Até mesmo para ele falar isso para o cliente dele. Não, mas é para isso né? mesmo. É o diferencial, para ele É saber um qual é o argumento diferencial. de vendas. Então, Isso. lá era loja de pães, mas isso vale para calça jeans, isso vale para qualquer um. Sim. Qual é a peça? Por que nós produzimos essa peça? Isso. Esse acessório, de onde que vem? Quem produz? Exato. Sabia que esses acessórios aqui é feito por presidiários, por exemplo, que a gente compra deles uma ação social? Uma ação social. Exatamente. Nós sabemos o quanto que tem presidiários que produzem para as indústrias peças e acessórios. Né? Então, nossa empresa tem esse olhar social para o outro também, de reabilitação, e por que não? Isso. Aí eu estou atendendo um cliente que de repente, né, olha, eu compro aqui porque eu sei que eles compram os acessórios que eles usam nas peças dele, é produzido lá no presídio tal, fulano tal. Olha que bacana. Isso, exatamente. Vem a questão social das empresas. Isso, porque hoje também esse olhar social está muito forte Muito. na coletividade, no olhar do cliente, né? Muito. Quando você fala dos ingredientes, dos produtos utilizados para a fabricação de qualquer produto, seja uma roupa ou uma panificação, isso interfere na ficha técnica, que é onde você vai descrever cada ingrediente para você saber o custo daquele produto. Para você poder estabelecer o custo daquele produto. E estabelecer a precificação. Fazer uma precificação E aí adequada. você leva esse custo, a precificação, e associa com o valor. Com o valor da marca. Aí para o valor não tem preço. Exatamente, o valor não tem preço. Então, essa é uma abordagem que a gente tem que fazer, mas tem que ter todo um trabalho de conscientização. Não é apenas um chavão bonito. Exatamente. Por que que é? Né? Então, nós sabemos que algumas marcas aí que você não come um chocolate, você come uma grife, uma marca. Né? E aqui eu gosto de falar, porque ela é minha cliente, eu adoro demais a Perdomo Doce. Ali não é maravilhosa, né? Ali não é um chocolate, Não ali é uma experiência. Tem o local, doce, né? Tem o sabor, tem o sabor. Tem então, o atendimento que você recebe. Aí vem todo aquele junto, que não é o preço do chocolate, é o valor que se agrega àquele momento de degustar um produto daquela marca. Uma dos meus clientes é um ateliê de moda casual chique, moda festa. Então, as peças lá são muito personalizadas.
É ateliê mesmo, é bordado Entendi. feito à mão, é aquela Sob medida, costureira, né? senhora, que faz o vestido de festa sob Olha só. medida, a estilista que desenha a peça para você, né? 2, 3 que passam a semana toda bordando aquela peça. Exatamente. Então, cada peça, você vira a peça, assim, o blazer, ele tá todo na seda por dentro, aquele detalhe. Você chega na loja, é o biscoitinho que é servido, é a cadeira que ela senta, gente. Aquela cadeira foi uma cadeira cara. O ambiente da loja em si, o Uhum, cheiro, a copeira que vem serviço, uhum. isso tudo agrega valor no produto. Não Exatamente. é a mesma coisa de você comprar numa loja de departamento. Não é. Não é, né? Então, isso tudo engloba na hora de precificar o produto também. E assim, tem cliente para todos, né? Tem cliente que não dá Tem, valor nesses requintes. isso. Tem Então, cliente que não seja dá. E tá bem-vindo à tudo loja de certo. departamento. É, tá tudo bem, Exatamente, tá tudo né? certo. Agora tem outros que teve para aquele momento, para o casamento daquela minha filha, aquela formatura, eu quero aquela peça. Exato, é isso Então, mesmo. E aí é essa ela paga diversidade. esse valor. Exato. Aquele momento existe, eu pago os que não tem preço. E essa Exatamente. diversidade de clima, de motivação, é que torna a área comercial, né, assim, tão gostosa. Tão bom Isso, de ver. Então, hoje eu não vou na ateliê. Hoje eu vou para a isso. loja de departamento. Tá tudo bem. É, Mas agora eu vou para o casamento da minha sobrinha. é um Ah, dá momento licença. especial. Agora eu quero ir naquele ateliê, né? Isso, E quando é, vai no lugar, aquilo torna uma experiência. Acho que o bacana é isso. isso, né? O que Exato. você acha que, quando você está dentro do seu cliente, eu tenho certeza que você tem os olhos Uhum, analíticos que vê tudo, né? Radarzinho assim, sim. pam, 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 pam. Super analítica. Tenho certeza disso. E aí você viu algo que está fora do financeiro, tipo uniforme que não é legal. Falo. Falo mesmo, pontuo. Posso dar uma sugestão? Eu acho que o uniforme das vendedoras está assim, assim, assado. Ah, mas você é Por exemplo, financeiro. eu só estou dando uma sugestão, se você quiser, Hum, né? Por exemplo, eu cheguei numa loja, cliente minha, e não estou vi, criticando, não. Estou eu só fazendo o sei, papel do cliente que vai perguntar. vi um maiô que tem babado, que o acabamento estava péssimo. E eu conheço acabamento de roupa. Eu peguei, fui lá no dono, falei, se eu fosse do controle de qualidade, não Isso não passaria. passaria. Não passaria. Agora você que tem que decidir. Mas eu tô te Entendo. falando como consultora, eu sei que não é da minha área, mas eu acho que como consumidora eu não compraria essa peça. Cristian, ainda aproveitando a sua experiência, Ah, uma outra área que dói muito no financeiro, hum, que é a remuneração dos colaboradores. sim. Como você vê isso? Eu, Cristiane, não gosto de remunerar mal, mas o colaborador tem que se pagar. Quando você fala remunerar mal, lê-se CLT ou CLT mais meta ou só metas? CLT mais meta. Até por causa da cultura que os colaboradores têm. Eles querem ter uma segurança, Eu preciso do meu famoso garantido. o famoso garantido. Alguns já têm uma visão mais empreendedora, mas são aqueles de cargos mais de liderança e que eles querem ser PJ. Porque eles querem ter uma flexibilidade maior de horário, eles querem trabalhar com metas, ter uma remuneração maior, eles não importam com 13º, com férias, com isso. O famoso PJ. Eles querem ser PJ, mas numa grande maioria eles querem ser CLT. E Eu aí, como é que sempre gosto você. de remunerar por meta. Nosso Uhum. produtor que já sinalizou que o nosso tempo está acabando e a conversa tá tão boa, está tão Tá divertido, não mesmo? tá? Muito bom mesmo. Mas assim, me fala sobre isso, porque chegou num ponto delicado, Uhum. que é uma dor muito grande. Eu vejo isso com os meus clientes, que é reter talentos. É muito É outra difícil. dor também de trazer alguém que não sabia nada, E chegou aqui treinar. cru, fiz a pessoa, E ela foi deixei a embora. pessoa e ela foi embora. Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. E aí vem você, Exatamente. consultora financeira. Como Uhum. você vê isso, né? Às vezes você está vendo alguém que tem um talento, que é bom de serviço, a gente está dentro do mercado, não sabemos o que o mercado paga para um cara bom. Exatamente. Eu sou a favor de pagar. E aí, como é que você Eu aborda sou isso? muito a favor de Porque pagar. eu também vejo, porque acontece muito comigo. O funcionário vem chorar as dores para gente. Sim, muito. Muito, com certeza com você É. também. Uhum. Ele tenta na expectativa de fazer de nós um advogado de defesa. E às vezes é o Isso. nosso papel mesmo. O Sim. patrão não ouve o funcionário, mas ouve É. a gente.
Às vezes fala, Exato. tudo bem, você pode continuar pagando, mas você vai perder. Uhum. Como é que você lida com isso? Qual que é a sua visão e como é que você fala isso para esse nosso gestor que está nos ouvindo aqui agora? Porque o custo de um funcionário, a folha, ela É muito alto compromete, ela compromete muito. e é uma das coisas que eu faço primeiro na empresa, é fazer o custo da folha. Inclusive, o fundo de departamento pessoal, que é aquele dinheiro que você não gasta todo mês, mas na hora que o funcionário vai sair, você precisa ter ele, né? Então, é o que eu tento implantar dentro da empresa, mas que é muito difícil o gestor ele entender isso. Ou seja, não Sabe? mexer aquilo, não é dele. Mas eu coloco dentro de uma planilha e mostro para ele o que ele tem que economizar todo mês, guardar todo mês, que é um fundo de departamento pessoal. Eu gosto de reter talentos e eu acredito que a maioria dos talentos ficam por causa de dinheiro. Mas não é só dinheiro. Ele precisa ser uma pessoa muito bem tratada, ele tem que ser cuidada dentro da empresa. Ele não um fica. Salário emocional, Isso. né? Ele não Pesa fica muito. numa empresa onde ele se sente estressado, maltratado, não Não ter valorizado, autonomia nenhuma. não ter autonomia para colocar os talentos dele à mostra. Ele não fica. Às vezes não tem autonomia nem para dar uma opinião. Exatamente. Às vezes a opinião dele não é nem solicitada, né? Exatamente. Então, esse salário emocional, realmente, o salário do bônus financeiro, ele pesa muito. Pesa e acaba me trocando 6 por meia dúzia, né? Eu vou Sim. sair daqui, por mesma coisa, só porque eu quero ficar livre desse chefe. Exatamente. Né? Acontece. Eu já treinei uma menina, deixei ela assim, maravilhosa. Ela era meu braço direito na minha empresa e ela saiu da minha empresa por um salário muito maior do que o meu, do que o que eu pagava. Quando você tinha empresa. Isso, quando eu tinha empresa. Só que naquele momento a minha empresa não tinha condições de pagar o salário que ela ia receber lá fora. Isso para você foi o quê? Triste. Triste? Muito triste. Oh, Contratei outra tadinha. pessoa, assim, triste pra mim, pra ela eu fiquei super feliz, tanto que eu falei pra ela, vai em paz, eu acho que você Tá tem que ir, certinho. você busca crescer, então, Mas olha, a vai em recompensa paz. veio, viu? Porque Sim, o salário... e eu fico muito feliz, nós somos muito amigas até hoje, Então, e hoje ela ela deve ter uma gratidão imensa. imensa. Ela trocou de empresa novamente porque eu indiquei ela para um cargo melhor, porque eu sei que ela tem competência. Tá vendo? Entendeu? E nós somos muito amigas ainda. E é porque eu falo assim, eu fiquei triste porque eu tive que pegar uma outra pessoa e treinar do meu jeitinho. Você acredita que existe uma força espiritual que trabalha a nosso favor e que as recompensas sempre virão? Acredito demais. Eu vivo isso, sabe? Muito, muito. Eu acredito muito. Eu trabalho muito o meu espiritual. Eu acredito acho que num quando ser eu superior. E eu acho que estar conectado com ele. Eu acho A que a vida gratidão da gente gera é isso, assim. né? Servir e sem Servir e segunda servir. intenção, Isso. apenas pelo, olha, eu vou te ensinar, não tem intenção de Exatamente. você trabalhar para mim, mas eu quero ensinar, eu quero que você cresça. É a Exato. lei da semeadura, É a lei né? da semeadura. Eu sempre acho que não trabalhe primeiro para Deus. E Deus que tudo Isso. vê te recompensa. Exatamente. Eu acredito demais nisso. E trabalho isso todos os dias na minha vida, na minha mente, no meu espírito, né? E eu acho que a gente tem que estudar, trabalhar, servir e ficar tranquilo, em paz, porque a recompensa vem. Amém, isso Né? mesmo, eu acredito. Então, querida, Acredito foi muito. ótima a nossa conversa, aprendi muito. demais, foi divertida. Foi, bem né? leve. Bem leve. Como deve ser um financeiro. Isso. O financeiro pode ser leve, ao contrário né? do que muita gente pensa, pode ser bem leve. Eu tinha muita coisa para falar, mas o meu produtor já me sinalizou que é hora de encerrar o papo, tá? Mas deixa um recadinho aí para esse gestor, para esse empreendedor, né? Ou então até para esse gerente de empresa que trabalha numa empresa que o patrão não tem visão de financeiro. Olha, como profissional, mas ele não quer sair da empresa. Ele o que não ele faz, quer. coitado? O que ele faz? Seja muito aberto com o seu gestor. Senta, conversa. Eu acho que o diálogo é a melhor estratégia. Mostre, né? Mostrar em números, né? Fazer relatórios, entregar, mostrar mesmo no papel. Acho que quando você visualiza, é mais fácil de você convencer o outro. Eu acho que o maior argumento de convencer um empresário é no ganho. Mostre o que ele está ganhando ou o que ele está deixando de ganhar. Exatamente. Porque em algum lugar ele vai ter que ganhar ou perder. Então vamos ver.
E o empreendedor, ele precisa dar importância para o departamento financeiro dele, porque a empresa dele pode quebrar e ele não está enxergando isso com antecedência para tomar atitudes para evitar isso. Principalmente porque ele fala, estou vendendo. Exatamente, principalmente porque ele acha que está vendendo. E às vezes vender mais gera também mais despesas e pode gerar mais prejuízo se ele não estiver precificando corretamente. Nós vamos deixar aqui os seus contatos, tá? Ok. Tenho certeza que esse podcast vai render bons negócios, tá bom? Depois a gente Ótimo. pode até trabalhar em uma comissãozinha, né? Afinal, também sou Fazer comercial. muitas parcerias, né? Fazer muitas parcerias, tá? Isso. Então nós vamos deixar aqui o seu contato e assim, Muito super, obrigada. super recomendo. Muito Ela é obrigada. dinâmica, ela é acessível, ela é humana, ela conhece. E o que eu vi de muito bacana na sua fala é a facilidade como você traz as informações. Sim. Você não faz algo, você pega algo que é complexo Aham. e traduz uma linguagem simples, dia a dia, na capacidade que aquele empresário tem de assimilar aquelas informações. Exatamente. Isso realmente é Eu muito falo que nobre da sua informação parte. é assim, você consegue explicar para uma criança de 12 anos e ela entender? Então essa é a informação legal. Você sabe falar. Isso. Bacana. Show de bola, querida. Né? Beijo, gente.